Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RodaCast, o podcast da AXA. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de conduzir essa conversa. Hoje a gente vai conversar sobre ESG. Eu trouxe para conversar com a gente a Maria Eugênia Boazzi. Tudo bom, Maria Eugênia? Tudo bem, Emir. Prazer estar com você. Prazer é nosso. Obrigado por aceitar o convite. A Maria Eugênia ela é sócia de ESG Finance na KPMG e tem uma trajetória que acumula quase 20 anos de experiência na área de sustentabilidade. Um dos pontos interessantes da sua carreira foi a fundação, há 10 anos atrás, da Resultante ESG, uma empresa de consultoria especializada em finanças sustentáveis que foi adquirida pela KPMG Brasil em 2022. Maria Eugênia, conta um pouquinho para a gente o que é ESG. ESG é uma sigla em inglês e, aliás, muitas siglas que permeiam esse tema, infelizmente, mas ela significa Environmental, Social and Governance, que significa tratar da agenda de meio ambiente, social e de governança corporativa integrada à agenda de negócios, né? Tá. Acho que a gente precisa, o mais importante, talvez, né, para a gente falar sobre ESG, é dizer que esse é um tema que talvez tenha começado um pouco mais institucional, um pouco mais com uma visão paralela aí à estratégia das empresas, mas que cada vez mais a gente vê que representa um olhar de riscos, um olhar de oportunidades de negócio, um olhar de impactos sobre o negócio a partir desses fatores ambientais, sociais e de governança. Interessante, porque alguns anos atrás seria, na verdade, quase que antagonistas, assim, né? Você falava sobre sustentabilidade, era uma linha quase extrema quando você estava falando de resultados do finance. Uhum. O que mudou para isso não ser mais tão antagônico? Eu costumo falar que a gente tem aí 4 fatores principais que fazem com que a gente fale mais de sustentabilidade integrada ao negócio. Primeiro é o mundo que a gente vive, né? Cada vez mais a gente vê os grandes desafios ambientais, os grandes desafios sociais que a gente tem aqui como humanidade e como espécie dentro de um planeta, né? A gente tem que lembrar que a gente é uma espécie dentro de um planeta, apesar da gente se achar muito mais do que isso. E o quanto que isso tem impactado as operações das empresas, o quanto isso tem impactado os negócios e, portanto, também os resultados. Então, tem uma questão aqui da própria operação das organizações e o quanto elas são afetadas por um envelhecimento da população, por um empobrecimento da população, por uma mudança do padrão de chuva, de vento, de clima, enfim, escassez de recurso. Tudo isso a gente começa a ver na economia que ele impacta a continuidade do crescimento econômico tradicional, como a gente estava acostumado. Entendi. Uma vez que a gente começa a ver esses impactos e gera uma maior conscientização, isso também começa a ter um impacto sobre a demanda, que é o segundo fator aí que a gente analisa para integrar a sustentabilidade. Cada vez mais as pessoas, os consumidores, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas, começam também a querer tomar melhores decisões de consumo pensando nesses impactos. Então, eu estou começando a mexer na continuidade do crescimento, no custo operacional, na demanda por produtos e serviços. É muito natural que quem te financia ou quem investe na tua empresa também quer começar a contar isso nos seus modelos. E aí o acesso a capital, o custo de capital também começa a ser impactado por esses fatores. Bom, eu estou botando custo, receita, acesso a capital, tem muita coisa aí que está começando a se mexer. O último fator é o regulador, né? Uma vez que eu tenho isso começando também a trazer riscos para o próprio sistema financeiro nacional, os impactos que isso gera, o regulador também quer começar a colocar algumas práticas mínimas nisso. E aí a gente tem um cenário aqui em que, eu brinco, não dá mais para escapar de olhar ESG dentro do negócio, seja por uma veia, por outra, em algum momento. Tem uma amiga minha que ela fala, como o filósofo contemporâneo diz, é igual Tijuana, você pega um, pega geral, também vai pegar você. É uma questão de tempo para qualquer indústria. É uma indústria. questão de tempo. E Maria Eugênia, a gente teve recentemente a circular da SUSEP 666, né? E que é um pouco desse movimento do regulador. Quais os impactos para o dia a dia da indústria, né? O que isso muda para o mercado de seguros? Sim. A SUSEP, entre os reguladores do mercado financeiro, foi a última a lançar uma regulação para os seus regulados, né, para os seus supervisionados, digamos aqui. Então, ela vem já com um arcabouço até muito mais completo quando a gente compara, por exemplo, com as primeiras regulações do Banco Central para o setor financeiro, para bancos, corretoras de valores e etc.
Então, a SUSEP, ela traz na 666 alguns aspectos. O primeiro deles é a necessidade de uma política de sustentabilidade nas seguradoras, Tá. né? Que diz respeito a como é que essa seguradora vai trazer para dentro de casa esses fatores integrados, de novo, à sua estratégia, ao seu modelo de negócio. Um aspecto interessante é que todas as regulações do sistema financeiro, e a 666 não se furta disso, trazem o ponto da gestão de risco. E por que é importante falar de risco no setor segurador? Porque é a natureza do setor de seguros, né? O segurador, ela compra risco e ela Exato. gere risco. E uma vez que eu estou trazendo aqui que todos esses fatores ambientais, sociais, de governança podem impactar a gestão de risco das empresas, como que eu vou colocar isso na subscrição de risco de seguros, no desenvolvimento das coberturas, nos clausulados de apólice, na precificação de produtos de seguro? Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente está falando seguro de vida em grupo, até para a gente não ir para aquele óbvio do seguro que pega muito a agenda de clima. Uma Que é o que empresa... normalmente, assim, o que é mais Sim. falado em ESG É é esse clima, aspecto de clima, né? sim, e tem um impacto real. A Sim. gente, infelizmente, está até num ano em que está mais fácil falar dos impactos de clima numa agenda de seguros, Sim. né? Por tudo que tem acontecido no nosso país. Mas eu vou tentar puxar um outro exemplo que talvez não seja o mais óbvio, um seguro de vida em grupo para uma empresa. Uma empresa que tenha, por exemplo, políticas de saúde e segurança do trabalho, um programa certificado de saúde e segurança do trabalho, o que ela tende a ter? Menos parada, menos indenização, menos sinistralidade. Então, faz diferença, de repente, eu entender quais são os fatores sociais, ambientais e de governança que impactam aquele produto de seguro especificamente que a gente está olhando. E é isso que a SUSEP quer entender. De que forma que as seguradoras vão trazer esses temas para dentro dos seus modelos de subscrição, precificação, gestão de risco. Hoje, no dia a dia, né, quando eu penso principalmente em seguradoras, por causa da questão de precificação, de análise do risco, parece muito próximo, né, do dia a dia. Mas para o corretor de seguros ainda parece um pouco distante. Como que você vê o corretor de seguros nesse ambiente, né, começando a pensar em ESG também? O legal desse mercado é que as seguradoras elas passam a ter, inclusive, uma influência sobre a adoção de melhores práticas dos mercados. E o corretor ele passa muito por isso. Quando a gente começou a falar de sustentabilidade, a gente falava muito de agenda ambiental, a gente entrou na agenda de risco. Agora, a seguradora ela tem um papel fundamental em fomentar melhores práticas. Se ela começar a colocar critérios de precificação, critérios de subscrição que tenham a ver com essas questões, a tendência é que o mercado também comece a olhar para isso e dizer, opa, pode ser que eu pague um seguro mais barato, pode Sim. ser que eu tenha um prêmio diferenciado, pode ser que eu tenha uma cobertura diferenciada no meu seguro. E o corretor ele tem um papel importante nisso, porque no fim das contas é a ponta de quem está com o cliente, né? Então, o estar com o cliente, ter o conhecimento de quais são esses fatores dentro da minha carteira de clientes, qual é o tipo de setor que eu atendo, qual é o tipo de produto que eu vendo, como eu posso trazer esse tema para mais perto, como eu posso levar as práticas da minha seguradora, né, das minhas seguradoras para esses clientes que eu Perfeito. atendo. Então, é essa ponte entre o que é um fator socioambiental de governança relevante e o que é a prática do meu cliente, como que eu posso fazer com que eu me torne um parceiro do meu cliente nessa agenda. A verdade é que, em muitos casos, a gente tem as empresas ainda meio sem saber o que fazer, meio sem saber para onde ir. E, às vezes, quando esse corretor se coloca como parceiro de solução do cliente nesse tema, tipo, olha, Sim. vem cá, vamos conversar. O que você tem de prática? O que você está fazendo? Como que eu posso te ajudar? Deixa eu voltar na seguradora, trazer que você tem um diferencial. Isso pode fazer com que ele acabe até fidelizando mais um cliente dele por se colocar, eu brinco, né, na ponta da solução, não na ponta do problema. Perfeito, perfeito. Maria Eugênia, a gente está chegando aqui no topo da roda gigante, né? É uma vida besta aqui em cima, né, gente? Olha, Maravilha, né? lindo. Essa que é a maior roda gigante da América Latina. E aí eu tenho um slogan da AXA que é você no topo com a AXA. E aproveitando esse slogan, queria te perguntar o que para você é o ESG no topo? Qual que é o auge? Aonde que a gente espera chegar com o ESG? Eu vou fazer uma referência à qualidade total. Tá? Você lembra que na década de 70, 80, se falava em qualidade total e as empresas diziam que isso era custo? Isso é custo, isso é mudança de processo, isso vai me dar trabalho. Hoje em dia você não tem mais área quase de qualidade nas empresas.
Faz Lembra? Você parte. tinha engenharia de qualidade? Sim. E hoje em dia você não tem mais essa visão. Por quê? Porque isso faz tanta parte do dia a dia de uma companhia que ela não existe sem isso. ESG no topo, para mim, vai ser o dia que eu, como especialista em sustentabilidade, tenha que virar especialista em outra coisa, porque isso já faz tão parte da estratégia, do modelo de negócio, da gestão de risco, das práticas de reporte das empresas, que eu não precise mais ter áreas de sustentabilidade dentro de uma companhia ou dentro de uma instituição financeira ou seguradora, ou o que quer que seja. Fantástico. Acho que estamos longe ainda, Sim. mas acho que estamos cada vez mais perto. Fantástico, fantástico. E, Maria Eugênia, a gente, né, esse ano teve os impactos no Rio Grande do Sul. Eu acho, assim, de certa forma, tudo que a gente foi aprendendo ao longo desses anos em precificação e tudo mais, parece que tem ficado para o passado mesmo. A gente tem que Sim, encontrar novas formas de fazer isso, né? sim. Como você tem visto esse momento? E é interessante, né? Porque isso é algo que a gente fala há muitos anos. Eu costumo brincar que eu comecei a trabalhar com ESG antes de ser ESG, porque com quase 20 anos atrás, a gente não falava desse tema, a gente falava de sustentabilidade. Sim, E aí a gente veio com um boom do ESG nos últimos, talvez, 5, 6 anos, e agora a gente começa a falar em sustentabilidade ou ESG e todas essas diferenças que, para mim, acho que a gente tem mais é que juntar esses discursos, juntar esses temas e trabalhar de uma forma mais sistêmica. E o trabalhar de uma forma sistêmica passa por revisar as nossas métricas, né? A gente, a vida inteira, avaliou e precificou e subscreveu o risco com base em dados históricos. sim. Como que você continua fazendo uma análise de dados históricos em um mundo em mudança? E aí é imperativo que a gente comece a trabalhar a gestão de dados e gestão de conhecimento, né? A gente está na era dos dados, né? A gente hoje fala em inteligência artificial, em modelos preditivos, em big data. A gente precisa cada vez mais de informação para conseguir gerar conhecimento necessário para fazer essas mudanças de modelo e essas mudanças de métrica. Eu tenho um carinho enorme pelo primeiro economista que eu trabalhei quando eu comecei em mercado financeiro. Eu geria um fundo de sustentabilidade. Foi assim que eu entrei nessa área. E era um fundo de investimento que alocava os recursos nas empresas com as melhores práticas de sustentabilidade. Quase uma loucura, uma utopia há 10 anos Lançado atrás, em né? 2001, o fundo. Eu comecei a trabalhar lá em 2006. Caramba. Na época era a ABN AMRO. Hoje o fundo ainda existe. Ele Uhum. faz parte da carteira do Santander. E era um fundo que a gente tinha, um fundo de ações com uma carteira enorme. Era mais de US$ 1 bilhão na época de patrimônio, antes, né, da Sim. fusão do ABN e tudo que aconteceu. E era o fundo que dava uma rentabilidade muito acima do Ibovespa. E a gente olhava e dava muita risada disso, falava que é aquilo que você comentou, né? O antagonismo entre sustentabilidade e rentabilidade, a gente via na prática o contrário. Porque as empresas que estavam olhando para a sustentabilidade, elas tinham uma melhor gestão de risco, porque estavam atentas a todos esses fatores que impactavam o seu negócio, e elas eram mais competitivas, porque estavam atentas às mudanças do mundo e se posicionavam na vanguarda de liderança, de inovação, de gestão de stakeholders. Então, um pouco contrário do que a gente tinha como ideia. E isso faz parte do olhar às métricas, porque muitas vezes a métrica ela não vai ser financeira no curto prazo, mas ela é pré-financeira. Em algum momento, isso vai bater no resultado financeiro da companhia, isso vai bater num risco que a companhia está exposta, que ela não está medindo. Então, como que a gente faz para melhorar as nossas métricas? Entender a gestão da operação, entender o papel da liderança nesse tema, né? Não dá para a gente fazer isso só brincar com a menina da sustentabilidade. Sabe quem é a menina da sustentabilidade, Mir? É aquela menina, eu brinco menina, porque geralmente é uma menina, mas não precisa ser. Eu já fui, inclusive, essa menina. É aquela pessoa que você chega para o executivo e fala: o que você está fazendo em relação a ESG? E ele vai virar para você e falar assim: tem uma menina? Ele não faz a menor ideia do que ele está falando, mas tem lá uma menina que é o check the box. Sim. De tem alguém fazendo isso na companhia. Não faz parte das reuniões do dia a dia. Não tem orçamento, não Exato. tem trânsito, não tem... Então, a gente precisa trazer isso mais e entender aonde isso está dentro da empresa também faz parte de a gente mudar esse olhar e entender qual é o risco que a empresa está exposta no tema. Hoje, a gente tem e a gente fala de uma emergência climática. Sim. Né?
existe todo um estudo científico de que traz que a gente está nos piores cenários dentro dessa agenda. E todo ano, quando sai o relatório, todo mundo que é especialista no tema fica com um ataque cardíacozinho, que fala, meu Deus, não está melhorando. Mas é a gente começar a entender, de fato, quais são os impactos que isso pode ter e como que o meu negócio impacta essa agenda. Existe uma visão dupla, de mão dupla desse tema, que nessa agenda a gente chama de dupla materialidade, que é, eu preciso entender como que o meu negócio impacta a agenda de sustentabilidade, eu emito gases de efeito estufa, eu contrato fornecedores, o que eu estou exigindo desses fornecedores, eu contrato colaboradores, como que eu estou gerenciando os colaboradores, e, ao mesmo tempo, como essa agenda me impacta. Como que clima vai impactar minhas operações, como que o envelhecimento da população vai impactar minhas operações, como que desigualdade social impacta as minhas operações. E aí, a hora que eu começo a trazer isso, eu começo a ver de uma forma mais holística e mais sistêmica a forma como o ESG se relaciona com os modelos de negócio. Fantástico. E o que você tem visto em outros mercados, outras indústrias, que você acha que vale a pena o mercado de seguros ficar atento, né? Ter um olhar? Uhum. Eu gosto muito de olhar a sustentabilidade, o ESG, o socioambiental, chamemos do que quisermos aqui. Eu falo, se fizer, pode chamar de unicórnio de bolinha roxa, que eu não estou nem aí. Mas eu gosto muito de olhar o ESG como uma proxy de qualidade de gestão. Tá. Quando a gente está pensando na agenda ambiental, a gente está pensando em gestão de recurso. É a empresa fazer mais com menos, muitas vezes. A hora que uma empresa de bebida, por exemplo, ela sopra uma garrafa de vidro com o mesmo volume, 20% a menos de vidro, né, como a gente tem casos aí no mercado, nossa, parabéns, você está usando 20% a menos de recurso. É uma garrafa 20% mais barata, né? Então, você tem toda uma questão de ligar a agenda de gestão de recurso a uma agenda de eficiência operacional do negócio. Aonde estão os meus gargalos? A hora que eu falo que eu estou gerando resíduo zero, ou que eu estou falando de economia circular, né, que é um tema bastante importante de a gente olhar dentro da agenda ambiental também, além de clima, né, que é o que a gente mais conhece, eu estou falando de eu reduzir desperdício. Né? Todo resíduo é um erro de design. Na natureza não tem resíduo. Na hora que a gente começa a olhar por esse prisma, a gente começa a perceber que esse é um tema que endereça muito a eficiência da operação das companhias. A hora que eu estou olhando a agenda social, eu estou olhando gestão de stakeholder, né? Gestão dos meus públicos de interesse. Se eu tiver um monte de funcionário desmotivado, com meta na garganta, com ambiente tóxico, eu não vou ter um ambiente produtivo. Eu não vou atrair e reter as melhores pessoas. Quando a gente pensa num setor como segurador, que depende de capital intelectual, em que, quando sai um bom profissional, eu perco toda a experiência e o investimento que eu fiz nele, turnover é custo. Se eu não tiver bons prestadores, bons fornecedores, eu tenho uma fragilidade na minha cadeia de prestação de serviço. Então, a gerir bem os seus stakeholders, entender o papel que esses caras fazem dentro da minha operação, é trazer resiliência para a minha operação, trazer competitividade e inovação para a minha operação. E, último e não menos importante, tudo começa e termina na governança, que é a gestão do negócio. Eu tenho gestão de recursos, gestão de stakeholder e gestão do negócio. Eu preciso ter as lideranças e os agentes da governança engajados no tema para que eu consiga trazer isso do topo para baixo e de baixo para cima. Né? Meu avô costumava brincar que era efeito chuveiro e efeito bidê. Né? Eu preciso trazer isso de mão dupla, né, dentro da organização, para que ele, de fato, consiga se integrar e eu ter a vantagem efetiva do tema. Porque muito se fala que sustentabilidade gera vantagem competitiva, sustentabilidade melhora a gestão de risco, mas também muito se fala que sustentabilidade é custo e que atrapalha a produção. O que eu preciso entender? Como que as empresas estão trazendo isso dessa forma, integradas à gestão. Então, vários setores que a gente tem acompanhado, né, e no Brasil a gente tem algumas, uma amiga muito querida que ela diz, são ilhas de excelência. A gente tem algumas empresas de setores industriais, mesmo do setor de serviços, que estão começando a olhar essa agenda sob esse ponto de vista, ou mais ou menos avançadas, mas que já estão trazendo a sustentabilidade como um pano de fundo do modelo de negócio e uma proxy de qualidade de gestão. Esses são os caras que vão estar na liderança. Esses são os caras que não vão estar preocupados com a regulação. Porque regulação, ela não puxa. Ela sempre vai estar regulação empurrando, né? empurra. Perfeito. Se você está preocupado com a regulação, você está, no mínimo, 3 anos atrasado
em relação a quem está na liderança dessa Baita agenda. dica. Sim, sim. E eu escuto muito governança em grandes empresas. Traduz governança para o dia a dia. O que é dentro de uma empresa governança sem ter a área de governança, né? Sim, sim. Governança, e aí a definição é do IBGC, né, ela é o sistema pelo qual as empresas são geridas, monitoradas e incentivadas. Qualquer empresa tem uma governança. Qualquer organização tem uma governança. Seu condomínio tem uma governança, sua família tem uma governança, o seu trabalho tem uma governança, quer seja uma pequena corretora de seguros, uma grande seguradora ou uma grande indústria, ou a sua casa tem uma governança. Entender essa governança e entender se estamos trabalhando nas melhores práticas dessa governança, ajustada, né, ao meu porte, à minha atuação e etc., é fazer uma melhor gestão do negócio. É fazer um melhor entendimento e gestão do negócio. Talvez eu não tenha que ter um mega conselho de administração com membros independentes se eu sou uma empresa de 3 pessoas, de 10 Sim. pessoas. Não vai caber dentro da minha estrutura. E aí eu vou recorrer a um outro regulador que eu gosto muito, que é o Banco Central, que ele traz a definição de como trabalhar a agenda ESG dentro das instituições financeiras. Ele usa 2 princípios, o da relevância e o da proporcionalidade. Tá. Relevância é, eu vou trabalhar dentro do meu negócio o que é importante para mim. A gente fez uma vez um estudo na consultoria em que a gente fez a avaliação de políticas ESG, de políticas de responsabilidade socioambiental, que era um requisito do Bacen, das corretoras de valores, não das corretoras de seguros. E a gente se deparou com alguns casos de uma corretora de câmbio no meio da Faria Lima que dizia que o tema relevante para ela era a biodiversidade. Eu falei, biodiversidade do quê? Os vasos. Do vaso de planta do escritório e do pardal da Faria Lima. Não tem mais do que isso para trabalhar em biodiversidade numa corretora de câmbio. Preciso trabalhar lavagem de dinheiro, Perfeito. Prevenção à corrupção, enfim, outras agendas que vão ser mais importantes. E aí a gente começa a trazer isso, sabe? É colocar o esforço no que é material, no que é relevante para a governança da companhia. E, em segundo, a proporcionalidade. É ter a estrutura de acordo com o que cabe, com o que é a tua natureza de negócio, tanto em relação a porte como em relação à atuação e ao modelo de negócio. E aí eu consigo ter uma governança adequada ao meu modelo e que me prepare para o meu crescimento. Porque chega um momento, você fala, eu sou pequeno, eu não preciso, eu sou pequeno, eu não preciso. Mas faz o exercício, porque se você quer ser grande, é muito melhor você crescer com uma estrutura de governança adequada e preparada para te levar nessa jornada. Você comentou, né, que eu fiz uma jornada de empreendedorismo por muitos anos. A gente cresceu dessa forma. E aí, trazendo aqui o meu outro chapéu de ex-empreendedora. A gente tinha política, a gente tinha Chinese Wall, a gente tinha compliance, a gente tinha LGPD. Puxa, mas era uma empresa de 10 pessoas. Chegamos a 35 antes da venda. E quando fomos para a KPMG, que foi um momento muito legal do nosso crescimento, a gente viu o quanto fez diferença trabalhar essa governança quando a gente era petitico. Para agora a gente está parte de um gigante, com uma equipe enorme, trabalhando esse tema de uma forma super transversal, mais integrado a isso do que a gente estaria, com certeza. E totalmente habituado a essa dinâmica. É uma conversa normal. Sim. E ela precisa vir. Não adianta a gente achar que, sim, às vezes a gente precisa crescer primeiro, tem alguma coisa todo mundo consegue fazer. Você consegue mexer na governança da sua casa, na relação com seu parceiro, com seus filhos, com seus pais, na sua empresa, por menor que ela seja, você tem condição de fazer também. Fantástico, fantástico. Maria Eugênia, tem uma parte que eu gosto muito, que é dica de especialista. Então, eu queria entender com você qual dica você daria, uma recomendação de um livro, alguma coisa, para quem quer se aprofundar mais, conhecer mais sobre ESG. Tem um livro, eu vou dar uma dica de um livro e de uma série. Tá, pode ser? Claro. O livro tem um livro que ganhou, inclusive, um prêmio, que é um livro que chama Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, do Gessner Oliveira, que fala sobre a agenda de clima, e é bem interessante, porque a gente está num momento em que a gente não pode nem achar que já foi, porque senão aí não tem mais o que fazer realmente, e nem negar que está acontecendo. Então, esse é um livro muito legal de entender melhor a crise climática, e uma série que chama-se One Strange Rock. Tá. Tem no Disney Plus a série. Eu costumo brincar, quem tem filho, a correlação é 1 entre ter filho e ter o Disney Plus em casa. Então, normalmente é fácil de acessar.
Mas é uma série que ela traz as relações entre o planeta, ela vê o planeta analisado por astronautas, que já saíram da Terra, viram a Terra de cima, e são eles que são biólogos, físicos, enfim, Sim. astronauta é uma galera muito gabaritada. E eles trazem essa visão de quem já viu a Terra de fora, porque a gente acha que o universo é esquisito, mas esquisito é a gente, né? Que é um planeta com essas condições de biosfera, de biodiversidade, enfim. Sistema fechado. Exato. E que a gente maltrata, né? Exato. Né? A história do jogar fora, né? Jogar fora é a mesma coisa que você pegar o lixo da sua cozinha e jogar na sala. Você está jogando dentro desse mesmo sistema. E o primeiro episódio dessa série, que é narrada pelo Will Smith, inclusive, ela traz a relação entre o deserto do Saara, os oceanos, a floresta amazônica, que são muitas vezes relações que a gente desconhece e, portanto, impactos que a gente desconhece. Muito da degradação ambiental que a gente causa no nosso dia a dia é por absoluto desconhecimento dessas relações. E a série traz isso numa visão muito pragmática, objetiva. O primeiro episódio já vale assistir. Fantástico, fantástico. Vou assistir, tenho filha, então Disney Plus está garantido. E assiste com a molecada, porque também é muito legal eles levarem isso. A gente está vindo com uma geração diferente, né? Sim. A nova geração tem um chip diferente da nossa. E eu acho que isso vai também provocar grandes mudanças de mercado no médio prazo. Primeiro porque... Você já percebe isso dentro das empresas? Percebo. Eu tenho, né, uma equipe muito nova. Então, a molecadinha que quer trabalhar com ESG, que quer trabalhar com sustentabilidade, eles vêm com um protagonismo, uma proatividade que é absolutamente diferente e desafiadora em relação ao que a gente vê das nossas gerações, por exemplo. A minha sobrinha hoje tem 17 anos e eu costumo brincar, com 8 ela veio me perguntar, 8 anos, 10 anos atrás, tia, seu carro é álcool ou é a gasolina? Eu falei, seu carro é flex? Eu falei, meu carro é flex. Mano. Você abastece com álcool ou com gasolina? Perceba que não para no ser flex. Sim. Né? E aí você pensa, poxa, o que isso significa para o consumo de combustíveis fósseis nos próximos anos? O que significa para a escolha de trabalho desses jovens? O que eles querem? Claro, os que têm o privilégio de fazer essa escolha. E essas lideranças, essa geração vai ocupar a liderança das empresas. Goste da geração, não goste da geração, fale dos defeitos, das qualidades. Esses são os próximos líderes corporativos. E se a gente não souber lidar com esse mercado consumidor, investidor, de trabalho, de liderança, o que a gente espera da continuidade dos nossos negócios para os próximos anos e décadas? Fantástico. E são pessoas que têm um propósito muito claro, né? Sim. Assim, você comentou isso da sua sobrinha. Minha filha, esse final de semana, ela perguntou, pai, por que a gente não troca o carro por um elétrico? Ela tem 4 anos. Eu não sei nem da onde surgiu o assunto. Alguém trocou por um elétrico na escolinha e o nosso carro não é elétrico, né? E, Maria Eugênia, a gente vai chegando no final. Muito, muito obrigado. Eu acho que esse é um assunto que valeria umas 10 voltas aqui e continuar aprendendo e ouvindo. Quem quiser se conectar com você, conhecer mais, qual o caminho? Meu LinkedIn, Maria Eugênia Boose. O meu e-mail é mboose@kpmg.com.br. E a KPMG, como um todo, na verdade, super disponível e aberta para a gente trocar ideias. Eu costumo falar, eu faço 3 refeições por dia. Eu compartilho qualquer uma delas para a gente tomar um café e falar mais sobre o assunto. Fantástico. Para trabalhar com esse tema, a gente tem que ser um pouquinho doido, um pouquinho apaixonado. Então, com certeza, é algo que eu gosto de me aprofundar. Dá para perceber o quanto. Maria Eugênia, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite da AXA, separar um período do seu dia para poder estar aqui com a gente. É um prazer enorme, na verdade, estar com vocês e estou aberta aí para quaisquer conversas que vocês achem que pode ser legal. Muito legal. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Se você ainda não viu os outros episódios, dê uma olhada no Meu Mundo AXA. Tem muito conteúdo interessante. Obrigado, Maria Eugênia. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até a próxima.